Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, hoje então a nossa meditação foi sobre quem controla a sua mente. E na verdade essa meditação nos traz uma análise assim sobre a observação de quem dentro de você está no comando da sua vida. Acho que a gente não para analisar isso, né? Mas hoje o dia é para essa análise. Então, quem será que dentro de você está agindo ou reagindo às situações, né? A tudo que acontece no seu dia a dia? Será que essas atitudes que a gente tem são voluntárias ou involuntárias? Involuntárias no sentido inconsciente. Então, quando eu falo sobre reações involuntárias, vamos observar assim as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Já percebeu que tem coisa que acontece que você fala assim, nossa, não gostei, eu vou tentar fazer diferente porque eu não sou assim, eu não quero reagir assim, né? E de repente você percebe ali fazendo a mesma coisa. E quando você toma consciência, imediatamente vem aquele sentimento de arrependimento ou um sentimento como se algo dentro de você estivesse dizendo: você não tinha que ter feito isso? Você não tinha combinado com você que ia ser diferente? Parece que alguma coisa dentro de você te cobra, mas ao mesmo tempo parece que você não consegue fazer diferente. Então, muitas vezes a gente repete padrões, situações, reações, porque são padrões do nosso inconsciente, é como um caminho automático, é 90% da nossa constituição, contra 10% da nossa mente consciente e racional. Então, quando esse inconsciente é repassado, isso acontece lá no útero. Então, no útero da nossa mãe, todo o material que é fornecido ali para a nossa constituição física, psíquica, energética é cedido pelas células da mãe. Então, é um material que vem da mãe já com essas informações inconscientes. Tem coisa nesse material que nem a mãe sabe que existe, mas é uma memória celular que pertence a ela, então, consciente ou não, ela vai passar para a gente no momento da gestação. E aí, Jung diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai te governar e você vai chamar isso de destino. Então, assim, o nosso inconsciente, que é 90% da nossa constituição psíquica, ele é carregado de informações acerca de tudo que aconteceu por toda a nossa árvore ancestral. Então, antes da nossa chegada, já tem toda uma história que nós carregamos quando a gente nasce. Então, nasceu, o bebê não nasce tabula rasa, isso também Jung dizia. Então, ele não fala muito sobre as crianças, mas ele diz que a gente já nasce carregado de conteúdo inconsciente. E uma vez que a gente traz, que a gente herda esse inconsciente, não apenas dos pais, mas a gente está herdando inconsciente de todos os que vieram antes dessa grande raiz, né? Avós, bisavós, tataravós, pentavós e assim vai, é o que a gente chama de inconsciente familiar. Então, sabendo disso, é importante que a gente compreenda que aquele comportamento que se repete antes da gente conseguir refreá-lo é a própria programação inconsciente agindo a partir da gente. Mas será que é somente isso? Será que assim, nossa, então tá todo mundo destinado a reproduzir uma programação, enfim? Não, na verdade é possível alterar essa realidade. E como é que a gente faz isso? Primeiro vamos entender que a gente precisa, assim, escolher aqueles que, quando a gente vai encarnar, né? Então, olhando do prisma espiritual, antes de descer, a gente escolhe pessoas que vão nos dar elementos que a gente precisa para o nosso processo evolutivo. Então, no pré-vida, a gente traça um plano de ação para essa encarnação.
Para a gente estudar o inconsciente, nem precisa ir tão para trás assim, é só olhar a partir do útero para frente. Mas para quem é reencarnacionista, vamos olhar a partir do movimento anterior. Então, nós elegemos esses pais antes de chegar aqui. E a partir do ponto de vista terreno, chegando aqui, a gente começa a recolher os elementos desses pais, porque exatamente esses elementos são aqueles que nos auxiliarão em todo o nosso processo evolutivo e vai nos direcionar para onde a gente precisa caminhar. Então, independente do que você recebeu e como você recebeu, foi o que você escolheu e o que você precisava. É uma verdade dura, mas é uma verdade. Então, esse exercício meditativo nos auxilia a reconhecer em nosso sistema todos aqueles que vieram antes, que muitas vezes nem nós sabemos da história, né? São histórias perdidas no caminho e pessoas perdidas no caminho, muitas situações que nós desconhecemos e tudo isso vai falar no nosso inconsciente. Então a gente carrega tudo isso. Então é bom que a gente olhe para trás para poder entender a partir de nós mesmos o que precisa ser visto. Então você já reparou que assim, uma forma da gente perceber bem essa situação é uma coisa muito comum, que todas nós aqui falamos, que é assim, quando eu for mãe, eu nunca vou fazer com meu filho aquilo que a minha mãe fez para mim. Não é assim? Pois é, eu também dizia isso. E eu também tive a cara da minha mãe muitas vezes, e às vezes ainda tenho, durante a criação dos meus filhos. Ou ainda a gente fala assim, quando eu tiver um filho eu vou fazer completamente diferente do que os meus pais fizeram pra mim, porque isso que eles fazem pra mim é um absurdo. A gente julga tanto, né? E depois a gente cai aonde? No mesmo lugar. Então, essa programação inconsciente, ela é tão real. E a gente vai perceber isso lá na frente, quando a gente tem os nossos filhos. Só que quando você tem o seu filho e você se vê reproduzindo, pode prestar atenção, aquilo que você reproduz é aquilo que você mais julgou, aquilo que você disse que jamais ia fazer, não é assim? Então, esse comportamento, por que ele está aparecendo no seu inconsciente? É como um pedido para ser visto. É algo que vem de tão longe e que se repete por tanto tempo e por tantas gerações que ele aparece na sua constituição como quem diz, por favor, isto precisa ser curado. Então, quando a gente julga, significa que nós estamos vinculados. Não importa se você ama ou odeia. Essas duas energias, o amor é uma energia leve, né? Mas essas duas energias nos vinculam. Então, a gente percebe quando a gente está atrelado. E aí, se você reparar, aquilo que você não se incomoda, aquilo que simplesmente acontece e você não se incomoda, problema nenhum, não atrelou, não, como a gente diz em constelação, não aconteceu um emaranhamento. Mas se eu tenho um sentimento com aquela situação e eu estou nutrindo aquilo, o emaranhado já aconteceu. Então, quando a gente percebe que está em ressonância com alguma situação, comportamento, pessoa, enfim, isso é um indicativo da onde você deve olhar para trabalhar. Então, trabalhe essa questão em terapia, em constelação, no que você quiser. Porque tudo aquilo que a gente julga em nós mesmos, no outro, enfim, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas quando aquilo começa a incomodar muito, então eu tenho que olhar para trazer essa cura. E pela constelação a gente olha e dá lugar. A gente olha e diz, ok, eu estou vendo você aí, você tem um lugar no sistema. Eu entendo porque todas essas pessoas precisaram fazer da mesma forma. E muitas vezes fazem assim porque receberam assim e não sabem fazer diferente. Sendo assim, quando a gente compreende que cada indivíduo fez o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha e o que ele aprendeu e recebeu foi o que ele te passou, a gente sai do julgamento. E aí a gente se libera. Então não importa em qual relação você tem esse emaranhado, com seus pais, no relacionamento amoroso, com seus irmãos, com seus primos, enfim, não importa, com amigos. Quando a gente aceita esse processo dessa relação, exatamente como ela se apresenta, a cura se instaura.
E quando a gente olha para trás, para nossa família, reconhecendo e aceitando quem foram, o que viveram, olhando com os olhos da compaixão, sabendo que fizeram exatamente o que era possível para a realidade deles, aí nós somos finalmente capazes de soltar, liberar e curar. E aí a gente cura esse processo inconsciente. Só na gente? Não. Nas nossas raízes também, porque você está deixando uma informação no seu sistema familiar, independente dessas pessoas estarem aqui ainda ou já terem falecido, essa informação fica no seu campo. E isso dá oportunidade dos seus filhos não replicarem essa história que você curou. E isso é maravilhoso. Então, quando a gente passa esses processos de repetição e a gente percebe que essa manifestação acontece de novo, a gente tem que parar, olhar para ela e acolher, dar lugar, assim como a gente fez no exercício meditativo, porque dessa forma a gente transforma essa energia. Não tem nada que é retirado do nosso sistema, muito pelo contrário, ele é transformado. E quando a gente consegue transformar, as curas se estabelecem. Então, se você está aqui hoje me ouvindo falar sobre tudo isso, talvez você seja o buscador das resoluções da sua família, ou um deles. E aí as situações de repetição que passam constantemente pelas gerações, trazendo as marcas de dor e sofrimento em todos os níveis, né? E basta a gente olhar o que a gente reproduz do passado, medos, escassez, repetição de situações de controle, dominância, entre vários outros. Então, quando a gente vai percebendo que esse comportamento já acontecia antes, a gente está muito próximo de curar isso, né? E aí a gente transforma essa energia de dor em amor, porque a gente começa a olhar para a força, para tudo que eles superaram, para todas as vitórias, todo o sofrimento dessas pessoas permitiu a nossa chegada até aqui. E aí a gente transforma tudo isso em amor e gratidão. E o processo é maravilhoso. Eu sou bem suspeita, né, gente? Vocês sabem. Então, quando a gente começa a olhar para essa ancestralidade, honrando eles nessa força que nos trouxe até aqui, a gente se alimenta, a gente se coloca de pé, a gente não tem medo da vida, porque a vida está aí. E aquilo que eles não conseguiram fazer, nós faremos, em reverência, em honra a eles. Né? Então, quando a gente faz, tem uma frase de constelação que a gente diz, eu vou para a vida realizá-la, e vou fazer diferente, nem melhor, nem pior, apenas diferente, porque cada um fez o que conseguiu. Então, quando a gente reverencia a força de todos esses que passaram aqui antes de nós, nós damos um lugar a esses antepassados e a tudo que eles viveram, e é como se eles estivessem sendo vistos, porque realmente o campo recebe essa informação e acolhe essa cura. E é isso que a gente precisa para acalmar o nosso inconsciente e para liberar nosso inconsciente para novas experiências mais justas e amorosas para o nosso processo. Então, sendo assim, sabendo que quem fala dentro de mim pode não ser a minha essência, né, ou a minha motivação principal, porque para a gente chegar na nossa essência a gente tem que tirar essas camadas da frente. Aí a gente vai observando o que a gente está manifestando e se a gente está de acordo com essa manifestação, né? E a partir disso, observar se quem se manifesta a partir de mim é a minha essência ou é algo que está além. Então, quando a gente percebe que a sua alma precisa dessa passagem, é quando a gente se sente atraído por esse tipo de cura. E aí, quando a gente chega nessa cura, a gente se resgata. E a gente não se resgata sozinho, você faz isso por todos aqueles que vieram antes, gerando consciência para essa teia familiar, deixando esse registro no campo morfogenético, que é a marca que a gente carrega da nossa origem. A gente chama de campo morfogenético. Então essa marca fica ali comunicando a esse inconsciente familiar que essa história de dor pode descansar. Que ninguém mais precisa repetir isso e que isso já foi visto, já foi acolhido e já foi curado. E agora essa história tem um lugar nesse sistema e no seu coração. Então esse exercício meditativo de hoje, ele é um exercício que pode ajudar muitos sistemas, muitas famílias, e eu acredito que essa é uma das curas mais lindas que eu acompanho em consultório. E como diria Bert Hellinger, não importa o que aconteceu no passado, todos temos o direito de recomeçar. Sendo assim, é bom que a gente se pergunte, de novo, quem será que comanda a minha mente? Será a minha essência ou seria algo além?
Então, fazer essa busca nos leva à consciência e à evolução, e esse é o sentido da vida. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. E assim a gente caminha para o nosso sentido evolutivo. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!